Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa em destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência desde agora, desse momento em que estamos começando a nossa edição de hoje. Uma edição de trazer uma conversa com você clara, direta e importante sobre uma modalidade de esportes da mente que ganha cada vez mais espaço entre várias pessoas no Espírito Santo e também, obviamente, numa relevância do cenário nacional. Hoje nós vamos conversar mais sobre pôquer. E como o Campeonato Capixaba de Pôquer, que está se aproximando, traz uma movimentação ainda maior para essa área. Nosso convidado que vai explicar tudo isso e muito mais, porque ele domina toda essa área, inclusive. Conosco, Sérgio Piazzarolo, ele que é o CEO da Win Poker Club e também organizador do Campeonato Capixaba de Pôquer. E ele pode aqui, inclusive, trazer muitas novidades para a gente sobre esse esporte. Sérgio, muito bom dia, obrigado pela presença e bem-vindo. Bom dia, Fábio. Primeiramente, agradecer pela oportunidade. É sempre muito importante para mim falar de pôquer para as pessoas, desmistificar o pôquer. Bom dia para todos os telespectadores aí do programa em destaque. Vai ser um prazer ter essa manhã aqui com vocês, falar um pouquinho do que eu sei, trazer algumas novidades e falar um pouquinho do Campeonato Capixaba. Excelente, que está se aproximando, inclusive, tá? Já nesse dia 5 começa toda a programação e depois ela se estende, né, a programação até o dia 13 de dezembro aqui em Vitória. Então, Vitória é a capital do pôquer a partir da realização deste evento. Sérgio, eu queria que você explicasse, então, o que está preparado para o Campeonato Capixaba. Vamos lá. Serão 9 dias de evento. O principal evento do Espírito Santo, né, da grade do Espírito Santo do ano. Esse campeonato ele acontece durante 5 vezes, né, são 5 etapas durante o ano, e essa última etapa ela traz como diferencial o prazo, né, são mais dias de competição, e também uma premiação garantida maior. Essa etapa ela atrai pessoas não só do Espírito Santo, como principalmente do Sudeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, também vem o pessoal da Bahia. Então a gente promete inclusive acelerar o turismo, trazer pessoas para conhecer as nossas praias, para conhecer a nossa comida, a nossa moqueca capixaba. Para essa etapa em específico, a gente traz algumas novidades. Vai ser a primeira etapa que a gente vai executar um evento só para as mulheres. Então no dia 12 de dezembro vai ser dada uma aula gratuita para todas as mulheres que queiram ter interesse em participar do Campeonato Capixaba de Pôquer. E no dia 13 a gente vai fazer uma competição só para elas. Esse é o grande destaque da etapa. Eu tenho certeza que vai impactar e vai trazer muito entretenimento para a mulherada. Que excelente. Mas o que você já fala dessa programação diferenciada até para esse ano, né? Ter essa abertura maior e até específica, né, para as mulheres, desde a aula até o próprio, né, uma parte do campeonato só para elas, mostra então essa abertura, o que é muito importante, e também desmistifica ou tenta, né, já abrir muito mais do que só para homens, né? Legal, esse é um grande desafio que a gente tem. O pôquer, historicamente, vem com esse lado um pouco machista, vem com esse ambiente de que só os homens que jogam, um ambiente de luz escura, de cigarro, de uísque. Não tem nada disso, pessoal. Penumbra, eu né? juro que não tem nada disso. Vocês vão chegar lá, vai ser um ambiente aberto, um ambiente feliz, pessoas de todas as idades, obviamente a partir dos 18 anos. Sim. Mulheres também jogam, mulheres são muito bem-vindas, são muito bem tratadas. E eu tenho certeza que esse trabalho de trazer cada vez mais elas para o nosso ambiente vai fazer o pôquer ser um esporte cada vez mais divertido, cada vez mais competitivo e agradável para todo mundo. Que bom, excelente. Inclusive, até por causa dessa questão do ambiente, né, para receber o campeonato, toda a estrutura necessária, né, para ter, obviamente, ali os participantes com conforto e com, né, os equipamentos necessários para que as partidas aconteçam. A novidade desse dezembro, então, é um novo local que está recebendo, então, o campeonato, é isso? Perfeito. No ano passado, a gente realizou o evento no Hotel Senac, com uma proposta mais turística, localizado na Ilha do Boi, um acesso um pouco mais difícil, um ambiente mais particular. Desse ano a gente traz para o Hotel Comfort, que fica aqui no coração de Vitória, no Triângulo das Bermudas ali, com os nossos principais restaurantes no entorno, uma praia de fácil acesso, os hotéis também, uma rede de hotéis que podem dar suporte ao Hotel Comfort, visto que ano passado a gente trouxe mais de 400 pessoas para o evento. Nossa. Esse ano a gente pretende trazer ainda mais. Então, essa novidade, além de ter um posicionamento estratégico mais comercial, a gente também consegue trazer um salão mais profissional. Então, o salão tem um pé direito maior, o salão tem uma metragem muito maior, então os parceiros, patrocinadores vão estar envolvidos ali dentro do salão. São mais mesas, no ano passado a gente trabalhou com 20 mesas de pôquer,
Esse ano são 30 mesas de poker. Nossa. Então a gente vai conseguir englobar e atender todo mundo num ambiente só e que deixe o evento ainda mais magnífico. Que excelente, então, viu? Como que está preparado aí para receber esse campeonato, né, Capixaba de Pôquer? O que movimenta, né, como o Sérgio está nos explicando, essa área turística faz com que Vitória, inclusive, seja uma referência, né, para os jogadores, não só do próprio estado, obviamente, mas até para o Brasil, mas os vizinhos todos, né, como o Sérgio falou, Minas, São Paulo, Rio, até a Bahia, trazendo ou enviando representantes, se a gente aqui quer olhar desta maneira também, o que mostra relevância, né, inclusive o talento do capixaba para o pôquer. É isso, Sérgio? Perfeito. O Espírito Santo, ele conta com 2 campeões brasileiros. Inclusive são embaixadores do Campeonato Capixaba, o Fernando Araújo e o William Sestari. São 2 campeões brasileiros. O William Sestari, em 2013, foi campeão geral do ranking. Ele está lá, inclusive, no Campeonato Brasileiro, onde eu acabei de voltar, fiquei 10 dias. Tem a foto dele estampada lá com todo o tamanho, campeão brasileiro, com o seu bracelete. Exige muito respeito, nível Brasil, desses jogadores, e eles são nossos embaixadores, estarão presentes todos os dias, competindo e jogando com todo mundo. Excelente. Então, a referência capixaba já consolidada, né, para o esporte. Inclusive, talvez quem está nos acompanhando não domina, né, o que é o pôquer. Deve conhecer, obviamente, de nome, mas como é que acontece, né, a partida e como é que o campeonato também funciona? Então, a gente passa para quem domina tudo isso, né, Sérgio? Primeiro, explica para a gente como é que funciona, né, a disputa. Vou dar um passo atrás e vou falar sobre a acessibilidade. Tá. Todos têm direito a acessar o pôquer. Eu tenho um exemplo, eu posso falar bem rapidinho aqui, que eu tenho um time de pôquer, né, a minha segunda empresa, e eu tenho um jogador tetraplégico. E esse cara, ele ganha dinheiro jogando pôquer, ele de fato é um jogador profissional. Isso mostra a acessibilidade que o pôquer tem, é um esporte da mente. Uma vez que a gente tem a nossa mente limpa, a nossa mente clara, disposta, a gente está pronto para poder se desenvolver e aprender pôquer. Então, no Win Poker Club, a gente tem pôquer do zero, a gente tem aulas gratuitas, tem um projeto chamado Welcome Poker, onde as pessoas podem se inscrever, ir até o clube e aprender a jogar pôquer de forma gratuita. Então, de fato, o pôquer é um esporte para todos. Sobre a competição, o Campeonato Capixaba, ele traz jogadores desde o nível iniciante até o nível mais avançado. São 21 torneios que acontecem durante 9 dias, durante os dias 5 a 13 de dezembro, no Hotel Comfort. E tem torneios desde gratuitos até torneios de entradas mais caras que atingem valores acima de R$1.000. Então, jogadores iniciantes que estão preocupados com, vou ter que enfrentar um campeão brasileiro, não necessariamente. Teremos torneios com níveis iniciantes acontecendo todos os dias durante o evento. Basta lá seguir o nosso Instagram, olhar lá a nossa grade de torneios. Tem competição para todo mundo. Excelente. E as regras básicas, quais são da disputa na mesa? Como é que é? Como é que funciona? Uma vez que um jogador ou uma jogadora realizou a sua inscrição, todos eles têm o mesmo direito naquela mesa, independente de quem é, de onde veio e por que veio. O pôquer ele é um esporte de cartas, ele é jogado com um baralho, então todo mundo, uma vez inscrito, vai participar daquele torneio e ele é em formato eliminatório. Então as pessoas elas vão disputando e vão sendo eliminadas. O campeão é aquele que ficar por último. Então o pôquer acaba sendo um esporte de sobrevivência. Quem ficar por último é o grande campeão. Sim. E na parte do intelecto, que combinações tem que ter ali para o jogador avançar? Como é que é a regra ali para dominar, né, as cartas? Estava conversando hoje com o Arthur Galvão e são inúmeras skills que uma pessoa ela pode usar para jogar pôquer. Uma acaba florando mais do que a outra e o pôquer ele é tão dinâmico e tão divertido que ele é um jogo de pessoas. Ele não é, o baralho ele é a ferramenta. Então, basicamente, você está disputando contra a estratégia de outras pessoas. Então, alguns usam mais a resiliência, são mais focadas, outras conseguem interagir melhor conversando, falando, se mexendo. Óbvio que existem regras básicas, óbvio que a gente não pode exagerar ali, não pode trapacear, não é um jogo de trapaça. O blefe não é uma trapaça, é uma estratégia. Então, são inúmeras skills que a pessoa pode usar, skills de negociação, skills de persuasão, skills de inteligência emocional, que no final o que conta é aquele trabalho entre pessoas, saber se posicionar e saber fazer uma grande negociação. Não deixa de ser uma grande negociação.
Por isso, inclusive, que o Sérgio ainda vai nos explicar como que dá para usar o poker como uma ferramenta para negócios, né? Baseado justamente nesse perfil que as pessoas aplicam, né, durante as partidas, mas o que a gente resgata de lição para levar para a nossa vida aí de negociação, principalmente para empresários ou quem tem ramo de negócios, né? Então, na volta do nosso intervalo, Sérgio explica tudo isso e muito mais, e a gente ainda se aprofunda ainda na questão do Campeonato Capixaba de Pôquer. Já já a gente volta então. De volta com o nosso programa em destaque na sua manhã da TV Sim SBT, retomando a nossa conversa, hoje muito legal, curiosa para muitas pessoas que não estão envolvidas nesse mundo que a gente está tratando. Quem já conhece, obviamente, fica ainda mais curioso, inclusive para participar de todo o convite que a gente já fez. Campeonato Capixaba de Pôquer e o próprio pôquer em si, que tem aí um atrativo muito importante, né, inclusive como esporte da mente. E o nosso convidado está falando sobre a disputa e também sobre o esporte. Sérgio Piazzarolo, que é o CEO do In Poker Club, e também o organizador do Campeonato Capixaba de Pôquer, que está para começar agora nesse dia 5 de dezembro, vai até o dia 13, inclusive um período muito importante para a Vitória receber os participantes e quem vem com eles, obviamente, para toda a disputa no Hotel Comfort aqui na capital do estado, né? Um importante momento também para a divulgação turística, como o Sérgio bem lembrou que acontece, é uma consequência do campeonato, né? O foco, mas acaba sendo muito importante receber pessoas de todo o Brasil, principalmente do Sudeste, né? Dos estados vizinhos, porque a premiação desse momento do Campeonato Capixaba de Pôquer também é um atrativo em si, além da própria disputa, né? Bate aí a casa de 1 milhão, é isso, Sérgio? Um milhão de reais garantido. A gente garante que a gente vai pagar 1 milhão de reais. É dividido, obviamente, nesses 21 torneios que acontecem durante esses 9 dias. Curiosamente, no ano passado, nós ultrapassamos esse valor e chegamos a premiar 1.350.000 reais para a galera, dividido em vários jogadores. E esse ano a tendência é que seja ainda maior. O evento ele promete muito, como eu falei, são 400 pessoas em média que vêm de fora. São 2.000 pessoas que rodam ali 9 dias de evento, participando de todos os torneios. E eu tenho certeza que vai surpreender muita gente. A gente preparou um evento bem especial para esse ano. Excelente. Inclusive, quando você vê, né, a comunicação do evento, né, CCP Million, que é de Campeonato Capixaba de Pôquer, milhão. Perfeito. Né, que aí faz todo o sentido para você, que inclusive está vendo aí os endereços passarem, né, a gente está deixando rede social para você se aproximar, ou da própria Win, né, para você ter acesso ao clube aqui do Espírito Santo e tudo que eles apresentam, trabalham, como acessibilidade, né, que o Sérgio bem lembrou aqui. Pôquer é um esporte acessível, né, inclusive, até para quem tem limitações físicas, né, Sérgio, que você bem lembrou aqui. E também para as mulheres, né, que a gente tem esse capítulo bem especial para o campeonato desse ano. Inclusive é bom lembrar, né, no dia 12, que é aula gratuita. Aula gratuita para as mulheres. E no dia 13, um campeonato só para elas. Uma curiosidade sobre a acessibilidade. A Cláudia Rodrigues, algumas pessoas que devem estar assistindo a gente, vai lembrar que fazia diarista. Ela sofre hoje de esclerose múltipla. Ela tem algumas limitações, né, na vida dela. E ela trata o pôquer como aquilo que alimenta hoje a vontade de viver. Ela participa de todos os campeonatos brasileiros. Inclusive ela, com problema de esclerose múltipla, ela acabou conseguindo ganhar um torneio de pôquer. Então, de fato, também mostra essa acessibilidade. Traz propósito para as pessoas que estão ali tendo alguma dificuldade na vida, que possam estar limitadas a outros esportes. O pôquer, por ser um esporte da mente, ele traz esse acesso. A gente trata isso com muito carinho. Que bom. Bem, aí, Sérgio, então também tem uma questão que a gente deixou ali logo depois, né, do primeiro bloco, que é bom a gente se aprofundar nela com esse espaço, que é sobre essas skills que o pôquer pode, né, trazer também como lição ou como própria vivência, né, para não só quem, né, está no esporte ou quem o admira ou também quer se iniciar nessa vida, que é a questão de você ter estratégias ou ferramentas de negociação. Como é que é essa nova abordagem, Sérgio? Vamos lá. No pôquer, hoje, pelo menos eu, junto com a minha equipe, a gente trata com 3 pilares principais. O pôquer recreativo, onde as pessoas vão até um clube, vão até algum lugar que está acontecendo pôquer para tirar aquele dia, jogar um pôquer e se divertir. O pôquer profissional, onde as pessoas estudam,
onde as pessoas têm uma rotina, onde tiram ali de 8 a 10, 12 horas por dia estudando e aplicando, né, e jogando de forma profissional, normalmente online. E uma terceira frente, que ele é o poker tratado como entretenimento barra business mesmo. Entretenimento e networking. Então a gente vem fazendo um trabalho em 2025 e um projeto lindo para 2026 de entregar o poker de fato como uma ferramenta de negociação. Então a gente leva para grupos, empresas, empresários, o poker falado de uma forma onde você consegue entender essas estratégias e usar essas estratégias não só aplicadas no próprio jogo, no próprio esporte, como também na vida profissional. O poker, ele envolve muita negociação, ele envolve muita poder de persuasão, ele envolve muito até inclusive o ego das pessoas. Então a gente, de uma forma dinâmica e prática, junta esse grupo de empresários e tenta fazer com que eles, através do poker, consiga criar e lapidar, né, as suas skills para a sua vida cotidiana, seja profissional, seja pessoal. O legal também é que esses encontros, eles geram muito networking. Então empresários de vários segmentos acabam se encontrando e fazendo negócios entre si de uma forma diferente um pouco do que uma forma tradicional, que seja uma palestra. Uhum. O poker, ele traz um pouquinho mais de informalidade. Você está numa mesa entre 9 pessoas, onde você não escolheu exatamente aonde você vai sentar. Você não escolheu exatamente com quem você vai conversar. E a dinâmica do esporte gera esse entretenimento, gera esse entrosamento entre as pessoas. Então acaba que você gera uma intimidade, você conhece melhor o seu adversário, que também é o seu amigo naquele momento, e você consegue, através daquela ferramenta, gerar grandes conexões e, quem sabe, fazer um grande negócio para a sua área profissional, pessoal que seja. Com certeza, que legal. Tá vendo, gente? Uma abordagem tão interessante que talvez não fosse do seu conhecimento. O Sérgio, inclusive, falou, né, que já chegou há pouco, né, do Campeonato Brasileiro, Sérgio. E acho que também essa questão, né, quando você faz essa ponte, organiza o campeonato aqui no Espírito Santo, traz uma leitura assim, você tá nos colocando aqui no Espírito Santo como realmente uma referência até para que a gente tenha o desenvolvimento do próprio esporte em si, né? Trazendo uma visibilidade para ele, mas também o desenvolvendo. Você está enxergando isso no seu trabalho também, inclusive à frente do IN? Muito. Para quem não sabe, eu morei 5 anos em São Paulo, eu trabalhei na maior empresa de poker do mundo, quase, que se chama H2, e eu lembro muito bem o dia que eu saí de Vitória falando, eu estou indo para aprender tudo com os melhores, para que eu possa um dia voltar e entregar com maestria e muita qualidade tudo que eu vou aprender em São Paulo e pelo Brasil também. E eu vejo hoje que eu consigo aplicar o que eu prometi para mim mesmo há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Assim que eu voltei para Vitória, o meu foco era 100% em profissionalizar, desenvolver, deixar de fato mais acessível, desmistificar o poker e fazer com que as pessoas de fato se divirtam, que as pessoas entendam como de fato um entretenimento, para que elas possam levar para a vida e convidar os amigos e jogar poker em casa, jogar poker no clube, jogar poker no hotel, onde ela queira que seja. Exatamente. E que seja leve. Que bom. Bem, se o Sérgio traz, né, o conhecimento dele aqui para o Espírito Santo, quando ele vai lá, acho que leva o nome do Espírito Santo também, é isso, Sérgio? Também, levo. Como é que é isso lá? São Paulo é aquela loucura, né? aquela loucura, não para nunca, a gente tem que se adaptar. Mas as pessoas se interessam em saber, né, o que tem aqui também? Elas são muito curiosas, né? A gente ainda não é como deveria ser no turismo. Vitória é um lugar tão lindo, o Espírito Santo tem tanta coisa legal para se explorar. Eu acho que existe um trabalho não só do poker, como qualquer outro esporte e também do turismo, da gente mostrar um pouco mais o que é o Espírito Santo, o que tem de legal aqui e por que vir para cá. Aqui, né? Então, nas abordagens, eu fiquei 10 dias em São Paulo, conversei com muita gente, convidei muita gente para vir para cá e espantava, obviamente, um pouco das pessoas não conhecerem ou pelo menos nunca terem vindo ao Espírito Santo. Então, eu criei esse desafio para muitos. No ano passado, 100% de aproveitamento, todo mundo elogiou, todo mundo falou que está voltando. Para esse ano, novas pessoas estão interessadas, novas pessoas já compraram passagem, já reservaram seus hotéis e estão curiosas. Eu tenho certeza que a gente vai entregar muito mais do que eu prometi, porque Vitória é lindo demais. Excelente. Ainda mais pela duração, né,
do próprio campeonato aí, né, de 5 a 13 de dezembro, agora aqui em Vitória, as 30 mesas, né? 30 mesas. 30 mesas, gente. Você imagina como que não é dinâmica, né, para deixar isso tudo organizado, obviamente. E aí, e todos os 21 torneios, ou seja, os números são impressionantes, relevantes para que a gente tenha, inclusive, mais conhecimento em relação ao que está acontecendo nessa área aqui no Espírito Santo e também para a referência que a gente apresenta lá e depois de lá traz para cá também para o nosso estado. Agora, Sérgio, se a gente pensa também nessa questão de enxergar isso como um mercado, será que a gente pode então também colocar, né, o Espírito Santo nesse patamar de ter uma referência no poker, inclusive com, né, o trabalho no Win, e isso ganhar ainda mais adeptos? Esse trabalho, você falou que obviamente é um foco, né, como você tinha abordou agora há pouco, mas o avanço disso para 2026 e o campeonato seguinte, né, e com a gente conversando assim numa televisão, isso vai fazendo com que a demanda aumente? Perfeito. Pergunta ótima e uma leitura afiadíssima sua, Fábio. Cada vez mais as pessoas vão entendendo, vão acabando com o preconceito ali de que o pôquer é um jogo viciante. Não é. Ele foi, inclusive, tirado de pauta dos jogos de azar que foram legalizados recentemente. O pôquer não é considerado um jogo de azar, porque de fato é o esporte da mente. As pessoas estão cada vez entendendo isso mais e estão procurando por nós. Estão vendo os campeonatos, estão vendo a mídia expondo, não só no Espírito Santo como no Brasil inteiro. E, cara, pelo menos no clube, mensalmente a gente faz um levantamento de novos cadastros e vem aumentando cada vez mais. Aí. Em novembro agora foi um boom de novos jogadores e jogadoras que participaram lá do Welcome, né, do projeto de aprender o poker pela primeira vez, ou de jogar qualquer torneio que a gente tenha no nosso clube. Lembrando que a gente tem um calendário semanal no clube. A gente está aqui falando do Campeonato Capixaba, mas a gente também tem poker durante a semana. As pessoas vão lá de uma forma leve, eventos bem baratinhos, bem acessíveis. E sim, a gente vem gerando essa demanda, o interior vem procurando a gente. A gente tem um trabalho também de levar o poker até as empresas, até os restaurantes. Então os restaurantes vêm procurando para que a gente crie uma dinâmica de poker lá também. Então eu tenho certeza que essa demanda vem aumentando cada vez mais. 2026 promete demais. Que bom, exatamente. E como a gente está acompanhando tudo isso com o Sérgio hoje, né? E já o Destaque acompanhou ele no último campeonato também. Então isso que é muito legal, né? De que a gente mostra essa potência, um trabalho que é feito não apenas pontual para uma situação, né? Que é o campeonato agora que a gente está falando, mas é um ponto alto de todo um outro trabalho feito ao longo do ano por uma equipe liderada aqui, que o Sérgio está representando muito bem. E também, obviamente, como eu falei, né, uma consequência que vai aparecer na ocupação hoteleira, nos restaurantes, na movimentação dos bares, no transporte, enfim, tudo que um campeonato com uma duração como essa que a gente está tendo, né, de 5 a 13 de dezembro, possa fazer pela nossa cidade, né? Perfeito. Espero que seja tão bom quanto esteja falando aqui com vocês. Tenho certeza que a entrega vai ser maravilhosa. Vamos movimentar a Vitória, vamos mostrar a Vitória para o Brasil, vamos mostrar para a galera que o nosso turismo aqui é muito forte, as nossas praias são lindas, que o nosso povo é sim receptivo e que nós iremos colocar o poker do Espírito Santo no cenário nacional, sermos uma referência e também mostrar que a gente está disposto a ensinar e propagar o poker como um esporte da mente para todo o estado. Exatamente. A parte, né, da questão do esporte da mente, só para a gente concluir, né, com você, é a questão de ser na mesma categoria do xadrez, do jogo de damas. Então, é uma condição que traz essa especialidade, né, essa visualização muito menos, né, que tem aquela pecha, né, como você falou, do preconceito, coisa que a gente já vê que não existe e nem deve existir, até porque as classificações se atualizaram e por isso que a gente tem que ter conhecimento num espaço como esse, numa conversa com quem entende tão bem e traz toda essa relevância para o nosso Em Destaque. Melhor ainda vai ser, inclusive, para o campeão, né? Nossa, o campeão sai feliz demais. O campeão não sai feliz, melhor ainda, né? Tem todo o campeonato. Obviamente, quem tem a premiação maior é que vai sair muito mais contente sobre tudo isso, mas mostra a potência do Espírito Santo nessa área também tão legal. É isso, Sérgio. Queria agradecer muito, parabéns por tudo que você lidera e sempre coloque a gente aqui a par de tudo, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos os telespectadores do Em Destaque. Fábio, mais uma vez, você foi excelente. Agradeço muito. Que bom. E também estou à disposição sempre que precisarem para estar aqui conversando com vocês, ou podem me procurar nas redes sociais, que eu estou pronto para tirar qualquer dúvida, atender a todos vocês.
e mostrar que o poker de fato vem para crescer e vem para ficar. Excelente. E como a gente te falou, tem aí os endereços nas redes sociais. Depois que o nosso programa também é exibido em TV, fica livre aí no YouTube para você acompanhar. Inclusive, todas as nossas conversas aqui, sempre importantes, né? Estão lá para você no YouTube da TV Sim. Você pode, inclusive, compartilhar também como essa conversa com o Sérgio hoje. Obrigado mais uma vez, Sérgio. Valeu, Fábio. Muito obrigado a você. Que bom. E agradecemos então também a você, que hoje já sai aí, ó, nessa manhã, com muito mais conhecimento, interessado e sabendo dessa relevância capixaba também nessa área tão legal. A gente fica por aqui e volta no próximo programa. Até a próxima.